Fala galera do canal O Estudante, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Álgebra Linear e Geometria Analítica. Na aula de hoje a gente fala sobre o produto vetorial, um dos produtos mais importantes da matemática. Bom, o produto vetorial, como você deve estar imaginando, é um produto entre vetores, beleza? E produto é multiplicação, então a gente está falando de uma multiplicação entre vetores. Vamos entender melhor isso. Então, galera, para começar, vamos começar falando da notação. O produto vetorial de um vetor U por um vetor V será denotado desta forma, né? A gente vai usar esse chapeuzinho aqui, que significa o seguinte: produto vetorial de U por V. Uma observação importante que também é encontrada em algumas literaturas, a seguinte notação, né, usando um X, mas a gente vai preferir usar essa notação aqui que é mais usual. Perfeito, então a primeira coisa que a gente sabe é que é um produto que acontece entre dois vetores e que é representado por esse chapeuzinho. A gente não sabe quase nada ainda, então, né? Vamos começar a entender melhor isso. O produto vetorial gera um vetor ortogonal a U e ortogonal a V. Então vamos descer um pouco aqui para a gente entender melhor isso. Imagine que eu tenho um plano π. Um plano π você pode imaginar como uma tábua dura, uma tábua rígida, em que eu vou pintar dois vetores, tá certo? Então eu vou pintar o vetor U e vou pintar um vetor V. Esses dois vetores, portanto, eles estão presos a essa tábua, eles estão contidos na tábua. Eles têm, claro, a mesma direção da tábua. O produto vetorial de V por U vai resultar nesse vetor aqui, ó. Veja que é um vetor que é ortogonal a U e é um vetor também ortogonal a V. É um vetor que, portanto, é ortogonal ao plano π. Então, essa foi a primeira coisa que a gente falou, né? O produto vetorial ele vai gerar um vetor ortogonal tanto a U quanto a V. E é o que a gente observa nesse nosso desenho aqui. Agora observem o seguinte, aqui a gente tem o produto vetorial de V por U e aqui a gente tem o produto vetorial de U por V. Então o produto vetorial de V por U está apontando para cima e o produto vetorial de U por V está apontando para baixo. Por que isso acontece, né? Galera, vamos imaginar o seguinte, imagine que você está aqui é seu olho, tá certo? Você está olhando para essa tábua aqui. Então quando você olha o produto vetorial no sentido anti-horário, tá certo? Então, você está olhando daqui, você está vendo o sentido anti-horário da rotação. Quer dizer que o vetor está apontando para o seu olho. Então, por que sentido anti-horário? Porque eu estou fazendo de V e indo para U. Então, a seta está indo de V para U, está no sentido anti-horário. Então, essa setona vai apontar para você. Você continua olhando para esse plano π, tá certo? E quando você faz o produto vetorial de U para V, ou seja, no sentido horário, o produto vetorial não está apontando para você, está na direção contrária. Bom, então isso é uma regra, não tem muita lógica, não tem muito sentido. O que foi feito é uma convenção. Isso se chama, na verdade, regra da mão direita, beleza? Para quem se interessar mais por isso. Na verdade, a regra da mão direita ela vai ser bem importante na física, tanto na física básica quanto na física superior. A gente vai usar isso bastante para corrente elétrica. O produto vetorial também, quando aplicado na física, vai ter bastante utilização da regra da mão direita, mas aqui na álgebra linear a gente vai usar determinante para calcular o produto vetorial. Então, o determinante sozinho vai ser capaz de nos fornecer essa informação. A gente não vai precisar desenhar, esse desenho é só um recurso didático. A álgebra linear não trabalha com desenho. A ideia é trabalhar apenas com a álgebra. Muito bem, mas por enquanto a gente ainda está caminhando, né? Então a gente usou alguns desenhos e o que a gente verificou é o seguinte, que o produto vetorial de U por V e o produto vetorial de V por U, eles diferem apenas no sentido, portanto a gente coloca esse menos aqui. Eles são iguais, só que eles têm o sentido contrário, então esse sinal aqui indica o sentido contrário. Uma terceira coisa bem importante é o seguinte, esses vetores que a gente desenhou aqui para vocês, né, tanto esse vetor vermelhinho aqui que está escondido embaixo do rabisco e esse vetor verdinho aqui que também está escondido, eles têm um comprimento, tá certo? E esse comprimento deles a gente também chama de norma, tem como ser calculado. E como é que a gente calcula? A gente pega a norma de um vetor, do primeiro vetor ou do segundo, né? O produto nesse caso aqui é comutativo, né? A parte das normas, e multiplica pelo segundo vetor, que no caso é o V, e multiplica pelo seno de θ, que é o ângulo entre U e V. Veja que é bem parecido com o produto escalar que a gente já aprendeu, né? A diferença é que no produto escalar, aqui aparece o cosseno de θ.
Bom, eu falei que a gente iria trabalhar com determinante e chegou a hora, né? Como calcula o produto vetorial de U por V, né? Então a gente vai adotar dois vetores genéricos, né? O vetor U tem coordenadas ABC e o vetor V tem coordenadas D e F. O produto vetorial de U por V vai ser calculado deste modo, né? A gente coloca aqui os versores IJK, são os conhecidos versores do sistema cartesiano, tá certo? Então aqui em Z é representado pelo versor K, aqui em x é representado pelo versor i e aqui em y é representado pelo versor j. Essa é uma base ortonormal famosa do sistema cartesiano. Então a gente coloca esses versores aqui e coloca na ordem. A ordem é importante. A gente coloca o primeiro vetor, né, porque a gente está fazendo u, e depois coloca as coordenadas do segundo vetor, porque o v aqui é o segundo vetor, aparece em segundo, beleza? E aí é só calcular esse determinante. Agora, como é que você vai calcular esse determinante? Aí eu não sei, porque existem infinitos métodos. Determinante tem mais de 10 modos de calcular, tá certo? Essa não é uma aula sobre determinantes, então vocês calculam o determinante do modo que vocês mais gostam. Pode fazer por sarros, pode fazer por o que quiser, mas aí é só calcular o determinante. A gente vai fazer pelo menos um método na nossa próxima aula, que a gente vai fazer exercício, beleza? Agora, o que muita gente gosta de falar sobre produto vetorial é que ele tem uma aplicação geométrica interessante, bem importante. Vamos considerar o seguinte, ó, considera esse vetor U, esse vetor aqui, ó, tá certo? E considera esse vetor V, esse vetor que está aqui. Beleza, então θ é o ângulo entre esses dois vetores. Se a gente fizer o produto vetorial de U por V, eu contei para vocês que ele pode ser calculado deste modo, né? Então, a norma de U vezes a norma de V vezes o seno de θ, que é o ângulo entre esses dois vetores. Agora, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Imagine que eu projete esse vetor U ortogonalmente no vetor V. Então, eu vou ter uma altura h aqui, tá certo? E da trigonometria, o que a gente sabe, né? A gente sabe que o h dividido por esse cara aqui, né? Ou seja, o cateto oposto ao ângulo θ dividido pela hipotenusa, que é a norma de U, é o que eu coloquei aqui, ó, h dividido pela norma de U, é igual ao seno de θ. Então, seno de θ é igual ao cateto oposto, então aqui eu coloquei o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que no caso é a norma de U. O que eu fiz aqui? Eu passei essa norma multiplicando, né? Então eu fiquei com a seguinte expressão. A altura é igual à norma do comprimento U vezes o seno de θ. Ok, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, ó, só vou reescrever essa parte aqui. Eu vou deixar o U mais pertinho do seno de θ, que foi o que eu fiz aqui, e a norma de V continua aqui quietinha. Por que eu reescrevi assim? Porque a norma de U vezes o seno de θ aparece aqui, ó, é o H, tá certo? Então, no lugar desse cara, eu vou colocar o H. Então, a gente fica com essa expressão, norma de V vezes H. Só que observem o seguinte, se eu pego a norma de V, que é esse comprimento, vezes essa altura aqui, o que eu estou fazendo é calculando a área do paralelogramo. Qual o paralelogramo? Esse aqui que eu vou desenhar para vocês. Eu vou preencher aqui e aí vocês vão observar que de fato tem um paralelogramo aqui, tá certo? Então a gente tem esse lado sendo paralelo igual a este e a gente tem esse lado sendo paralelo igual a este. Se eu pego esse comprimento aqui e multiplico pela altura, eu obtenho toda essa área aqui. Então por isso o produto vetorial ele é igual à área do paralelogramo, cujos lados são os vetores que eu estou utilizando no produto vetorial, no caso U e V. Galera, então só retomando a nossa bagunça, a gente falou que o produto vetorial resultava num vetor que era paralelo tanto a U quanto a V. Depois a gente falou que o produto vetorial não era comutativo, né, mas a gente alterava a ordem aqui, alterava apenas o sentido do vetor, a direção e o módulo continuava a mesma. A gente também ensinou um método para calcular o comprimento, a norma, o módulo desse vetor, que é essa expressão. E depois a gente falou sobre o determinante, né? Como calcular o vetor. Porque essa expressão aqui de cima nos dá o módulo do vetor, mas a gente queria calcular o vetor, ou seja, a gente queria descobrir as coordenadas desse vetor. Aí a gente usa o determinante, a gente está referenciando a uma base, IJK, e coloca aqui as coordenadas do vetor U, coloca as coordenadas do vetor U e depois coloca as coordenadas do vetor V aqui embaixo. Também citei que existem vários métodos para calcular determinante, aí você usa aquele que mais o agrada, beleza? E para finalizar, galera, a gente fez uma importante interpretação geométrica que quando a gente calcula o produto vetorial entre o vetor U e V, o módulo desse produto vetorial nos dá a área desse paralelogramo aqui.
Galera, então essa foi a nossa primeira aula de produto vetorial. Na próxima aula a gente faz alguns exercícios para aplicar um pouco melhor o que foi visto aqui, beleza? Eu fico por aqui. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei, inscreva-se no nosso canal. Um abraço e até a próxima.